Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rogério Peninha, de História. Vamos começar mais uma aula do sexto ano, aula de número 10, referentes às páginas 39 até a página 41 da apostila Ser. O tema de nossa aula hoje é o povoamento da América. Os objetivos de nossa aula hoje é identificar a importância dos vestígios arqueológicos para o estudo do povoamento da América. Comparar as teorias de povoamento da América e detalhar a história da palavra América. Bem, retomando o que vocês viram nas últimas aulas com a professora Renata, vocês viram a evolução dos primeiros hominídeos até o surgimento dos seres humanos. Vocês viram que esses seres humanos, nossa espécie, o Homo sapiens, a transformação desses primeiros grupos humanos até o domínio da agricultura e o surgimento das primeiras cidades. E vocês viram também que essa espécie, a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na África e se deslocou para os demais continentes do planeta. A nossa aula de hoje vai falar justamente da chegada ou do povoamento do continente americano pelos Homo sapiens, pela nossa espécie. Bem, os vestígios arqueológicos serão importantíssimos nessa busca da história. Por quê? Porque naquela época o ser humano não deixou escrita, não tinha escrita. Então, o que nós sabemos são através da análise dos vestígios arqueológicos deixados por esses povos, né? E vamos então às teorias desse povoamento da América. Nós temos aqui o mapa do mundo que nós estamos acostumados a ver. Se o Homo sapiens surge na África e daqui ele vai povoar a Ásia, a Europa, a Oceania, como que ele chega na América? É isso que a nossa aula vai falar hoje. São várias teorias que explicam a chegada dos primeiros homens, dos primeiros Homo sapiens à América. A primeira dessas teorias será a que fala que o ser humano já vivia na América, ou seja, era um ser autóctone. Ele teria aparecido na América, assim como surgiu na África, ele também teria surgido sozinho na América. A outra teoria, chamada de Clovis, mostra que talvez o homem tenha saído da Ásia e chegado na América. E temos a teoria dos fluxos migratórios pelo Estreito de Bering, onde várias levas de hominídeo, de Homo sapiens, teriam passado em tempos diferentes da Ásia para a América. Nós temos a teoria que fala que o homem teria vindo do Pacífico, ou seja, por mar, dessa região para cá. E nós temos a teoria que fala que o homem pode ter vindo pelo Oceano Atlântico, ou seja, da África direto para a América. Nós estamos muito acostumados a ver esse mapa, mas eu quero mostrar essas teorias mostradas nesse mapa. Vamos discutir então essas teorias em relação a este mapinha aqui. Bem, tudo começa quando os europeus chegam na América em 1500. Chegam na América no século XV, desculpa. E eles percebem que os indígenas americanos
seja do norte ao sul, todos têm traços asiáticos, ou seja, todos eles têm características de povos asiáticos. Portanto, as primeiras teorias mostrariam que o homem pode ter vindo da Ásia para a América. Mas como e quando? Bem, os vestígios mais antigos até então descobertos, até o início do século XX, era aqui em Clovis, num sítio arqueológico ao sul dos Estados Unidos. E as pontas de flechas e material lítio achado nessa região datavam de 10.500 anos atrás. Portanto, bateria com um momento em que a Terra estaria passando pela glaciação. Então, acreditou-se, como está mostrado aqui nessa linha vermelha, que mais ou menos entre 12 e 11 mil anos atrás, o homem teria saído da Ásia e passado pelo Estreito de Bering e chegado na América. Por quê? Porque nesse momento a Terra passava pela glaciação e com a glaciação a Terra era mais fria, os oceanos estavam mais congelados nos polos e tinha menos água nos oceanos. Portanto, havia uma passagem de terra entre a Ásia, essa região siberiana, e o Alasca, formando um corredor de terra onde o ser humano pode ter passado. Porém, outras descobertas, principalmente este crânio aqui, achado na América do Sul, em Lagoa Santa, Minas Gerais, no Brasil, mudou completamente essa teoria. Por quê? Porque esta ossada, que era de uma mulher que deu-se o nome de Luzia, aqui está uma reprodução computadorizada de como ela poderia ter sido, fez com que mudasse completamente essa teoria. Por quê? Porque ela data de mais de 11 mil anos. Portanto, como na América do Sul poderia ter vestígios anteriores do que na América do Norte se o homem entrou do norte para o sul? Isso fez com que mudasse completamente a teoria de povoamento da América, ou que pelo menos o debate sobre isso acontecesse. E mais, ela tem características não asiáticas, e sim africanas, como os aborígenes da Oceania. Por isso, acredita-se que poderia ter passado não só um grupo de pessoas pelo Estreito de Bering há 11 mil anos, mas também vários outros grupos anteriores poderiam ter passado por essa região e se espalhado pela América em tempos diferentes da história. Isso é o que mostra essas linhas verdes aqui, né? Aqui, há mais ou menos 14 mil anos atrás, teria começado a chegar levas e levas de grupos humanos para a América. Porém, ainda outros vestígios arqueológicos, principalmente achados no Chile, que datam de mais de 13 mil anos, e no Piauí, no Brasil, vão continuar mudando esse debate sobre essas teorias de povoamento da América. Nós temos então a possibilidade de talvez terem saído grupos humanos da Oceania pelo Pacífico por mar e chegado antes na América do Sul e daqui se espalhado para o resto do continente. E também a
possibilidade de talvez terem saído grupos humanos da África em direção à América. O que comprovaria isso seriam os vestígios de talvez mais de 50 mil anos achados no Piauí. Mas isso ainda não está completamente comprovado. Portanto, essas são as teorias de povoamento da América. Nós temos então a teoria de que o homem já vivia aqui na América antes, teoria autóctone. Temos a teoria de Clovis, que o homem teria passado há 11 mil anos atrás da Ásia para a América. Temos a teoria de vários grupos humanos passados em tempos diferentes pelo Estreito de Bering. E temos as teorias pacífica, do Oceano Pacífico, e as teorias pelo Oceano Atlântico. Portanto, porém, nenhuma embarcação tão rudimentar foi achada como vestígio hoje em dia. Vamos então às atividades da semana. Vocês vão responder no caderno por que o nosso continente se chama América. Para responder essa pergunta, vocês vão ter que ler a seção As Palavras Têm História, da página 40. Aqui vai falar um pouco sobre a história da palavra América. Depois vocês vão responder a letra B, ainda no caderno. Vocês vão selecionar o nome de uma região, de um país, de uma cidade, um bairro ou uma rua e vão pesquisar a origem desse nome. Então, vocês escolhem apenas um, o nome da rua, do bairro, do país, da cidade e vão pesquisar a origem desse nome. E depois vocês vão responder na apostila as questões 1 até a questão 3, das páginas 48 e 49, e as questões 1 e 2 da seção Teste Seus Conhecimentos, da página 50. Então, atividades no caderno e na apostila essa semana. Até mais, se cuidem todos, um abraço, até!